Tudo bem? Hoje nós vamos conversar com o Dr. Valdemar Ramos. A gente vai tratar sobre algumas dúvidas sobre a Previdência Social, porque como a gente bem sabe, o que não faltam são dúvidas. Eu vou começar com uma pergunta que a gente retirou da maioria dos nossos frequentadores do site, que tem uma dúvida muito clássica, a gente até já tratou em outros vídeos, mas hoje eu vou reiterá-la para que o Dr. Valdemar possa respondê-la com mais critério. Doutor, tudo bem? Tudo jóia? Então tá bom. Valdemar, eu gostaria de saber o seguinte: o trabalhador que entra com pedido de aposentadoria por invalidez judicialmente, ele pode voltar a trabalhar? Isso atrapalha nessa ação que ele já ingressou ou não? Ou ele é livre para trabalhar? Bom, doutor, como bem esclarecido pelo senhor na introdução, nós realmente já tratamos em vários vídeos e também em conteúdo no nosso site, que é saberalei.com.br, desse questionamento em que a pessoa se encontra num pleito judicial, ela faz o requerimento, o pedido judicial de aposentadoria por invalidez, só que nesse meio tempo em que ela está aguardando a decisão judicial, o resultado final desse pedido de aposentadoria por invalidez, ela tem o seu benefício de auxílio-doença que ela vinha recebendo cessado pelo INSS e a empresa convoca esse trabalhador, esse segurado, para retomar o seu posto de trabalho. Aí surge o seguinte questionamento: se ela retornar ao posto de trabalho, ela retornar a exercer as suas atividades laborais, mesmo sem ter condições de retornar ao seu trabalho, esse processo previdenciário, esse pedido de aposentadoria por invalidez judicial, ele vai continuar tramitando ou esse processo será automaticamente encerrado? Então é esse questionamento que nós recebemos com bastante frequência que nós vamos tentar esclarecer de uma maneira mais simples possível aqui nesse vídeo. Então, em relação às pessoas que se encontram nessa situação, evidentemente que é recomendável que essa pessoa aguarde o resultado final dessa ação, onde ela está pleiteando o pedido de aposentadoria por invalidez. Isso porque o fundamento dessa ação, o núcleo do pedido dessa ação, é justamente a fundamentação de que esse segurado se encontra totalmente e de forma permanente incapacitado para realizar qualquer atividade profissional. Independentemente do CID, independentemente da doença. Nós recebemos várias perguntas também com esse tipo de questionamento, que a pessoa tem determinada doença, que tem determinado CID, tem determinado atestado médico e se isso gera o direito ao requerimento de aposentadoria por invalidez. Não é a doença em si que gera o direito ou não à concessão desse benefício, e sim se esse problema clínico gera algum tipo de incapacidade para o trabalho. Geralmente, quando é aposentadoria por invalidez, essa incapacidade ela tem que ser total e permanente. Então é recomendável que esse trabalhador aguarde a tramitação desse processo. Só que o problema é que geralmente nós nos deparamos com um processo moroso, um processo demorado, e essa pessoa ela precisa manter a sua sobrevivência, ela precisa sustentar a sua família, manter as suas despesas de água, luz, aluguel, e ela não tem condições de aguardar 6 meses ou 1 ano para ter o resultado final desse pedido de aposentadoria por invalidez, até mesmo porque ela não tem certeza do resultado positivo dessa ação. Esse processo ele pode ser julgado procedente ou não. Então, diante dessa incerteza do resultado do processo e da extrema necessidade dela prover o sustento da sua família, muitas pessoas acabam retornando ao trabalho e o que acontece? Algumas vezes isso acarreta a extinção do processo onde está se requerendo a concessão da aposentadoria por invalidez. E por que isso acontece? Isso acontece porque, como o objetivo dessa ação e o fundamento do pedido é a alegação de que esse segurado se encontra totalmente e permanentemente incapacitado para realizar qualquer atividade profissional, quando ele retorna ao trabalho e retoma sua atividade no seu cargo que ele exercia antes de ter o afastamento do INSS e o recebimento do auxílio-doença, automaticamente, de forma até indireta, ele está comunicando à Previdência Social de que ele se recuperou e de que ele já pode sim retornar às suas atividades laborais, tanto que o retornou.
independentemente desse trabalhador estar retornando para suas atividades sem ter condições clínicas. Então, alguns magistrados, são poucos, porque o entendimento majoritário é diferente eu já vou mencionar, mas alguns magistrados entendem que o retorno ao trabalho desse segurado que está requerendo judicialmente a concessão da aposentadoria por invalidez, automaticamente, ao noticiar o retorno à empresa, ele está abrindo mão do prosseguimento dessa ação, uma vez que é incompatível o exercício de uma atividade profissional com o pedido de aposentadoria onde se está alegando a incapacidade total e permanente. Como eu estava mencionando, esse não é o posicionamento majoritário das decisões judiciais, principalmente na Justiça Federal. Isso porque, como eu já mencionei, muitas vezes esse trabalhador ele é obrigado a retornar ao seu posto de trabalho porque ele necessita prover o seu sustento. Muitas vezes a empresa ou até o médico do trabalho eventualmente pode considerar que ele ainda não está totalmente apto ao seu retorno, mas muitas vezes esse trabalhador força um retorno e isso acarreta um prejuízo não só para a sua saúde, para o seu quadro clínico, mas também para a própria Previdência Social, que no futuro aí vai manter um benefício por incapacidade por mais tempo, uma vez que esse segurado, por ter a cessação prematura do benefício de auxílio-doença, ele é prematuramente também obrigado a retornar ao seu trabalho e isso acarreta um agravamento do seu quadro clínico. Então, a maior parte do entendimento da nossa justiça, principalmente a Justiça Federal de São Paulo, entende que o retorno prematuro e obrigatório desse trabalhador que necessita prover o sustento da sua família, mesmo com uma ação judicial de pedido de aposentadoria por invalidez tramitando, não gera a extinção automática dessa ação. Isso porque o juiz ele vai analisar o caso concreto, ele vai analisar a situação clínica daquele trabalhador, vai constatar se de fato ele forçou o seu retorno ao trabalho mesmo sem ter condições e essa situação, esse fato dele ter retornado às suas atividades profissionais não impede e não evita que esse magistrado, ao analisar o quadro clínico e os fatos envolvidos ali naquele processo, possa sim conceder a aposentadoria por invalidez, doutor. Bom, Waldemar, eu vou fazer a vez do segurado aqui e vou te fazer uma pergunta que eu, como advogado, não gosto quando me faz, mas eu acho que é necessário, no contexto de tudo que você falou, com muita propriedade, que eu faça essa pergunta, que é uma pergunta muito delicada. O senhor explicou muito bem que não é o posicionamento majoritário os juízes que extinguem a ação, mas existe aquela parcela que acaba por extinguir a ação. Nesse contexto, eu gostaria que o senhor respondesse uma pergunta que ela é feita reiteradamente, tanto aqui no site quanto no nosso escritório. Gostaria de saber quanto dura, mais ou menos, qual é o tempo de duração média de uma ação que solicita, que pleiteia aposentadoria por invalidez. Perfeito, doutor. Existe uma variação muito grande, né? É impossível nós passarmos aí um prazo determinado de início e fim de uma ação judicial, seja ela de qualquer natureza, mas especificamente sobre pedido de benefício por incapacidade, nesse caso aqui que nós estamos tratando de um pedido de aposentadoria por invalidez, depende de vários fatores, depende da sobrecarga de ações que esse juiz tem para julgar, depende da estrutura do fórum e da cidade que a pessoa reside, depende de várias questões, mas aqui, pelo menos no estado de São Paulo, onde nós estamos localizados, onde nós temos as nossas ações tramitando, existe aí a justiça que recebe as ações acidentárias, ou seja, aqueles benefícios por incapacidade que decorreram de algum acidente de trabalho ou de alguma doença ocupacional. A justiça competente é a estadual. Nessa justiça estadual, a morosidade da tramitação desse processo é um pouco maior do que na justiça federal, principalmente nos juizados especiais federais. Já a Justiça Comum Federal também existe uma morosidade um pouco maior. Então, de uma maneira mais abrangente, pegando a média de tramitação das ações que nós acompanhamos, tem uma variação entre 8 meses a 1 ano e meio até sair a sentença de primeira instância. É uma variação muito grande e isso depende de vários fatores, mas geralmente, na maior parte dos casos, de 8 meses a 1 ano e meio já se pode ter um resultado definitivo em relação à primeira instância do pedido de aposentadoria por invalidez, doutor. De fato, Waldemar, 1 ano e meio é um tempo bastante dilatado para quem sobrevive do salário.
Mas, de qualquer maneira, fica aí a sua alerta que existe uma corrente, alguns juízes que ainda, mesmo que de forma equivocada, vem extinguindo as ações daqueles funcionários que voltam a trabalhar no meio do trâmite judicial. Eu te agradeço imensamente e acho que essa pergunta ela está muito bem respondida. Agradeço a todos e os convido, para quem ainda não curtiu nossa página ou para quem não se inscreveu no nosso canal, que o faça. Muito obrigado, um abraço e até o próximo.